Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um Jesus na Cidade e como sempre eu já vou começar pedindo para que você se inscreva no canal, para que você divulgue para mais pessoas, para que cada vez mais a gente consiga aí alcançar pessoas que estejam dispostas a ser o que é o nome desse canal, Jesus na Cidade, a expressão do amor de Cristo nas várias questões que nós enfrentamos no nosso cotidiano, levando o Evangelho e, portanto, dessa forma, transformação, salvação, levando dignidade às pessoas, porque foi assim que Jesus viveu e, sobretudo, executou o seu ministério. Na sexta-feira, agora, dia 8, foi o Dia Internacional da Mulher e hoje eu resolvi fazer um programa diferente. É a primeira vez, inclusive, que eu estarei aqui com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E eu estou me arriscando demais, porque eu estou trazendo aqui todas as mulheres que estabelecem aqui um contraditório comigo, que se opõem a mim e que me fazem crescer muito por conta disso. Eu estou falando aqui da minha avó, Pastor Edith, eu estou falando da minha mãe, Dona Débora, eu estou falando da minha irmã, Ana Cristine, e eu estou falando de Carmen. Aliás, todas elas são Beltrão. Então Carmen Beltrão, Ana Beltrão, Débora Beltrão, só que a minha avó não é Beltrão, minha avó é Fintelman, então vou chamar de Beltrão também, vó. A senhora dá essa licença? Tudo bem? Então, eu quero que vocês comecem aqui pela ordem, dando uma saudação inicial a quem está nos assistindo. Em primeiro lugar, vamos, primeiro os mais velhos, eu peço, vó, que a senhora dê uma saudação para quem está nos acompanhando aqui. Olá, sejam muito bem-vindos ao Jesus na Cidade. É uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Pela ordem, Dona Débora. Olá, pessoal, que bênção, poder estarmos aqui juntos. Também a gente fica um pouquinho nervosa, mas é gostoso participar e esse programa tem sido bem, tenho acompanhado e eu espero que vocês gostem, viu? Deus abençoe. Ana Cristine. Oi, pessoal, boa noite. Já aproveitando, puxando de sardinha, se inscrevam no canal. Aê. Legal, vamos lá, que vai ser bem legal esse papo. E Carminha. Boa noite, pessoal. Um tempo interessante aqui, espero que vocês gostem e curtam o canal. Gente, Dia Internacional da Mulher. Eu quero fazer uma pergunta bem genérica para vocês e deixar uma provocação também, Nós homens, sempre nesse dia, especialmente, encontramos com vocês. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E esse é um dia, de verdade, que não é exatamente para saudar a mulher, é por conta do gênero e todos os atributos relacionados ao gênero feminino. Vocês, por exemplo, têm um padrão estético mais apurado que o nosso, um padrão de organização mais apurado que o nosso, tirando a Ana, tem uma capacidade de focar nas atividades, naquilo que você está fazendo, mais do que o homem, enfim. Mas esse dia é um dia de luta de verdade, é um dia que nasce por conta da luta da mulher ainda lá no final do século XIX e início do século XX, ainda quando a Revolução Industrial estava pegando fogo e as mulheres estavam ali lutando por melhores condições de trabalho, lutando por ter paridade no salário, porque elas faziam a mesma jornada de trabalho que o homem e executavam as mesmas funções e recebiam salários menores. Isso não está no passado, isso acontece até os dias de hoje.
Então, para vocês, qual é a importância desse dia e como é que vocês recebem essas felicitações que nós fazemos assim a vocês no Dia Internacional da Mulher? Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui, vou começar pela Ana respondendo essa pergunta. Hoje, infelizmente, é uma data comercial, né? Porque é muito isso. A gente recebe muito parabéns pelo seu dia, mas no dia a dia a luta ainda é grande, como você mesmo falou. Os salários não são iguais, os trabalhos muitas vezes são maiores, porque a gente tem a dupla jornada, né? Então a gente trabalha ali das 8 às 6 e depois chega em casa, tem filho, tem casa. Então, assim, no dia a dia, que todos os dias são os dias da mulher, né? Todos os dias a gente tem a luta, mas o dia 8, infelizmente, virou um dia comercial. E a sua opinião, Carminha, a esse respeito? Meio que um sentimento duplo, assim. Acho que é uma conquista ter um dia, né, que se fala sobre isso, mas também penso que não teria que ter um dia, né? Teríamos que ser valorizadas sempre, todos os dias. Mas que de alguma forma se para pensar um pouco. Então é um sentimento meio dicotômico, assim. Dona Débora, tem alguma opinião a respeito? Eu também penso que pelo menos um dia, né? Então, um dia para reflexão, para as nossas lutas diárias, né? Pensando assim que ter um é melhor do que não ter nenhum, né? Mas assim, eu fico muito grata assim quando as pessoas ficam falando parabéns, sabe? Toda hora, os homens bem, no trabalho hoje mesmo foi uma questão assim, todo mundo, parabéns. Não dou muita importância para isso, porque acho que também a valorização deveria ser de uma forma íntegra, né? E não só a questão de um dia. Mas eu creio também que é um dia para se refletir e para mudanças, né? Já mudou muito, mas precisa mudar muito mais. E, por último, Dona Edith Fintelman, vovó, a senhora tem uma opinião a esse respeito? Sim, mas eu quero começar dizendo que eu concordo com todas as opiniões colocadas, mas acrescento que é uma conquista importante, né? Um dia que uma luta marcou essa conquista, isso é importante, e que eu me sinto muito grata, muito feliz por todas as felicitações. Para mim é um dia alegre, é um dia que não só as pessoas mais distantes, mas as pessoas próximas, familiares também, dizem coisas que faz bem, que alegram o nosso coração. Claro que concordo que deveria ser uma conquista não só de um dia, mas acho muito importante esse dia. Para mim, é um dia importante. Maravilha. Gente, eu acho que, me ajudem aí, na apresentação, eu falei o nome de todo mundo, mas eu não falei quem vocês são para mim, né? Ou eu falei... Então, gente, só se é que eu não falei, eu vou ratificar ou retificar nesse momento, eu não sei o que eu estarei fazendo. Eu estou aqui com a Carmen, que é minha esposa, a Ana, que é minha irmã, a Débora, que é minha mãe, e a Dona Edith, que é minha avó, tendo uma representação aqui de gerações, de 3 gerações da minha família, mais a minha esposa, e eu ainda tinha tentado trazer a Isa para ter mais uma geração, mas a Madalena daqui a pouco vai aparecer um ruído dela aí, e com certeza nós teremos essa representação que é a minha sobrinha, filha da Ana. Muito bem. Gente, uma das questões, né, que são colocadas nesse dia, que marca, né, de verdade, o dia 8 de março, né, que foi estabelecido lá em 1975, é a questão profissional, a questão ligada ao trabalho, da valorização, da discrepância que há entre o tratamento para o homem e para a mulher no mercado de trabalho. Eu tenho conhecimento, por exemplo, e aí entra uma questão também
de preconceito, uma questão muito ruim, que a não contratação, muitas vezes, das mulheres por conta da maternidade. Eu estou puxando esse assunto especificamente porque a Ana teve uma experiência nesse sentido logo nos primeiros meses de casado, e eu queria que você compartilhasse aqui, Ana, o que aconteceu nessa ocasião. Sim, eu tinha meses de casada, fui convidada para uma entrevista, eu sou publicitária, e nessa entrevista surgiu o assunto, eu falei que eu era recém-casada, a moça do RH já fez uma cara assustada, assim, falou, então você tem pretensão de ter filhos? E eu respondi que sim. Fez uma cara esquisita, seguiu a entrevista, e aí... Só um detalhe, a moça do RH. Exato. Não era nem o homem que estava a moça do RH. Ok. Seguiu a entrevista, e, enfim, ela falou, a gente entra em contato. Por coincidência não, eu tinha um amigo muito grande dentro dessa entrevista, e aí depois eu fiquei sabendo que eu não fui selecionada por conta desse motivo, porque eu poderia engravidar, e aí eu deixaria a agência na mão. E essa é a nossa realidade, né? E aí, estando no mercado publicitário, é mais difícil, porque é um mercado muito masculino. Então, a gente já tem, assim, acho que no mercado como um todo é difícil, mas no meio publicitário um pouco mais. Eu hoje, graças a Deus, estou numa agência que é liderada por mulheres, e 58% do quadro de funcionários é feminino. Então, é outra vida, é uma outra visão. Hoje eu trabalho de casa, então o que me possibilita ter mais flexibilidade com a minha filha, mas é uma agência hoje que tem um olhar mais humano, né? Se eu dizer assim, que todas deveriam ter, né? Maternidade é uma realidade, e não pode ser tratada... A minha vida profissional não se resume a ser mãe ou a não ser mãe. Não é isso que vai me fazer uma boa profissional. E é triste que isso seja a realidade da maioria dos lugares. Isso também diz muito respeito à nossa cultura, né, no Brasil, que é muito fruto do período de escravidão, que é a leitura de que a pessoa que trabalha para você, ela tem que estar à sua disposição, né? É como se você tivesse posse da pessoa durante a jornada de trabalho, naquelas 8 horas que ela trabalha para você por dia. E na possibilidade, né, dessa pessoa tirar uma licença por qualquer motivo, nesse caso a licença maternidade, né? Se isso tiver em perspectiva, vamos eliminar essa pessoa, porque eu vou ter problemas lá na frente. Desculpa a gente seguir com a Ana, porque também ela teve uma experiência muito positiva durante a pandemia, e aí já sendo mãe, já cuidando de uma criança pequena, tendo sido procurada por uma outra agência, e mesmo com essa condição você foi contratada. Como é que foi, e aí, para a agência que você está hoje, né? Em algum momento surgiu essa questão, em algum momento você foi arguída, se você era mãe, como é que você faz para trabalhar, como é que foi a abordagem positiva nesse sentido, e é que ela foi positiva de fato? Eu estou colocando minha opinião aqui. Exatamente, aí durante a diferente da outra vez, eu não fui eu que fui atrás, eu fui convidada a fazer esse processo seletivo. Em momento algum, eu fui questionada se eu era mãe ou se pretendia ser mãe. Depois que eu fui efetivada, né, que eu passei a ser funcionária da agência, eu falei, eu tenho uma filha, e aí foi outra abordagem, eles incentivam, na verdade, eles não têm problema ser mãe, eles têm programas de benefícios para quem é mãe, vale creche, essas coisas todas, então é uma outra visão, né? Eu acho que muito por ser uma líder mulher ajuda, né? E é isso, não é o fato de eu ser mãe ou pretender ser mãe que mostra se eu sou uma boa funcionária, se eu sou qualificada ou não, né? É o meu dia a dia, é o meu trabalho que tem que ser visto, não o fato de eu querer ser mãe, não o fato de eu ser mãe. Isso não diz respeito à minha profissão.
E Dona Edith também tem uma experiência aí no tocante ao preconceito, né, da mulher no mercado de trabalho. Compartilha conosco, vó. Na verdade, só queria acrescentar para dizer que, assim, é uma realidade de muitos anos, isso foi em 62, eu estava com um emprego praticamente arrumado, uma fase bem difícil da nossa vida, porque nós nos convertemos, eu e meu marido, em 61, e aí, em 62, eu me candidatado a um emprego público. E não preciso dizer que não era possível uma gravidez durante a contratação. Um pouquinho durante os trâmites da contratação, eu fiquei grávida. E é exigido um teste de gravidez para você ser contratada. E é claro que quando eu fiz o teste de gravidez, eu já estava grávida do Gilberto, né, porque ele nasceu em 63, então perdi a oportunidade de trabalho numa época que a luta era bastante grande, bastante difícil, e não pude continuar caminhando nisso. Claro que diferente da Ana, eu não cheguei a receber uma recusa, mas já sabia pelas normas que não poderia ser contratada. Mas foi mais aviltante ainda, né? Exigiu um teste de gravidez. Meu Deus. São essas realidades que demoram anos e anos, né? Não é diferente hoje, né? De 62, lá se vão, né? Quase 60 anos, né? Mais de 60 anos. Uau. Seguindo ainda, falando sobre carreira e profissão, Carmen e Débora são pedagogas e exercem profissões, estão no ambiente, né, dentro da pedagogia, que é predominantemente feminino. E minha mãe é educadora, a Cá, minha esposa, é diretora. E aí eu queria saber de vocês se mesmo estando nesse ambiente, e aí sendo diretora, uma das questões também que se impõe, diferentemente do contexto que a Ana colocou, no mercado de trabalho, é que os cargos, quanto mais você sobe, né, na escala, ali os cargos de gerência, os cargos de direção, são normalmente ocupados por homem. E a Carmen dirige uma unidade escolar, e esse lugar de diretor de escola, esse lugar normalmente é ocupado por mulheres. Nós já faz parte da nossa cultura, né? Costumeiramente nós vemos mulheres. Então, a minha pergunta para vocês é, né, para Cassi mesmo, fazendo parte, né, mesmo a sociedade estando acostumada a ter diretoras mulheres, se você já se viu vítima de preconceito por alguém que faça parte ali dessa cadeia, seja o pai, seja alguém que faça parte dos quadros, ou algum fornecedor, enfim. E para minha mãe a pergunta vai também nesse sentido, se mesmo nesse lugar que é ocupado predominantemente por mulheres, acontece alguma incidência ali de preconceito no exercício da profissão. Pode responder primeiro, Cá. Olha, eu não tenho registro, que a verdade é o que você falou, essa é uma função predominantemente ocupada por mulheres, principalmente mulheres da minha geração. Hoje talvez esteja mudando um pouco, mas na educação infantil especificamente é ocupado por mulheres. E não tenho registro, assim, de alguma situação que me vem à mente agora que passe essa impressão. Eu acho que as famílias já se aproximam, né, da escola, da turma, do pessoal da gestão, acostumadas. E na comunidade que eu trabalho, existe um movimento mesmo, até por parte das famílias. Existe um questionamento de por que não temos o nosso quadro pessoas
E, na verdade, aqui a gente tem dificuldade para encontrar pedagogos que queiram trabalhar na educação infantil. Essa é a nossa realidade, né? Pode ser que em outros lugares aconteça de outra forma, mas no nosso meio, na nossa comunidade, é difícil acontecer. Mas eu não tenho nenhum registro, assim, que me traga essa lembrança. Só para aproveitar a sua fala, você teve uma experiência durante um período, ter um coordenador pedagógico. Como é que foi ter um homem no quadro onde a predominância é feminina? Foi uma experiência bem interessante, e aí nós percebemos a resistência que as famílias tinham de ter uma pessoa do sexo masculino trabalhando principalmente com os bebês. A gente teve que investir nessa comunicação aí, para que as famílias entendessem que, como a Ana já mencionou, não dependia da gravidez, e no caso do profissional, não depende do sexo, para dizer se ele é um bom profissional ou não. Mas a gente conseguiu êxito, assim, foi uma experiência bem interessante. Durou pouco, mas foi muito boa. E para a senhora, dona Débora? Eu já vou falar da outra visão, né, como sala de aula mesmo. A gente vê que os pais, né, ao educar os seus filhos, têm os seus valores, têm os seus princípios, né, e muitas vezes não são condizentes com o que a palavra de Deus diz. Então, eu senti resistência, né, para não falar a questão do racismo, por ser uma professora negra, né, e verbalizado pelo pai, que não estava acostumado, né, a ter convivência com pessoas da minha cor, né, e o filho teve resistência de aceitar, por causa do meu cabelo que era enrolado, e ele não estava acostumado a ver pessoas negras, e foi um trabalhar ali com essa família, graças a Deus também foi um tempo ali de conquista, de amadurecimento dos pais, de conversa, onde nós conquistamos essa família pelo amor, né? Pela questão de nós sermos um colégio confessional, a gente tem liberdade de falar do amor de Deus, mas principalmente porque a criança acabou tendo comigo ali um acolhimento bom, né, e onde eu consegui ali alcançar o coração da criança em primeiro lugar, para depois conseguir ter a aceitação dos pais. Então foi um trabalhar, assim, e não foi uma vez só, né, eu estou falando agora de 6 anos atrás, mas ano passado houve a mesma questão com outra família, né, e aí foram 2 questões, tanto com a cor como com a idade, né? Então a gente passa por esses dissabores, né? Eu só queria compartilhar também que foi uma conquista o meu trabalho, né? Porque a gente vive num país onde os maridos também têm muita dificuldade de deixar suas esposas saírem de casa, deixar as crianças para poder trabalhar. E então eu fiz algumas ginásticas aí, né, para poder conseguir me formar, né, e conseguir estudar de manhã e conseguir no mesmo horário que as crianças, para não ter nenhuma questão de atrapalhar, digamos assim, a rotina diária, né? Então foi assim uma conquista mesmo a questão do estudo, a questão de poder trabalhar. Mas é claro que isso foi minimizando assim a gravidade ao longo do tempo, né? Hoje tudo bem, é uma coisa já estabelecida, já conquistada, mas lá no comecinho, né, era muito jovem e foi assim uma resistência. Outra conquista foi tirar carta. Então, para a dona de casa é assim bem difícil para a questão do nosso país mesmo, né, do machismo, dessa cultura que já está enraizada nos homens, né, desde criança, o que nós procuramos, né, agora não fazer, né? Então, foi esse enfrentamento aí que eu tive nessa questão
mais por lado de aceitação do lado social, né? Eu tô meio com raiva, assim, dessa história, mas tudo bem, passa até o final do nosso papo aqui. Mas só para colaborar com a fala da senhora, por óbvio, né, nós acompanhamos essa trajetória, a Ana mais nova, mas para mim foi sempre uma inspiração mesmo ver a luta da senhora em seguir a sua trajetória acadêmica, em buscar a formação. Eu tive o privilégio de ter sido seu padrinho de formatura quando você se formou no Ensino Fundamental 2, e nessa época nós, inclusive, praticamente estudamos juntos, né, divididos somente pelo turno. Eu estudava no turno da tarde e a senhora estudava no turno da manhã, mas eu era bastante ativo na escola, fazia reuniões à noite, então nós sempre nos encontrávamos ali na escola. Mas eu acho que a história da senhora ilustra muito o que é a dificuldade da mulher mãe, e aí no seu caso uma gravidez precocíssima, né? E ainda bem que a senhora levou até o fim, graças a Deus, senão não estaria aqui. Mas é verdade. Mas não se tem, é muito difícil, não só, a senhora falou sobre o trabalho, e aí normalmente uma mulher na condição da senhora estaria trabalhando ali nessas vagas de baixa qualificação mesmo, sem nenhum demérito a quem trabalha nessas vagas, está tudo certo, mas a senhora percorreu um caminho ainda mais difícil, que foi de continuar estudando, continuar trabalhando com o empreendedorismo possível, né, em casa. Todos nós aqui, e aí estou eu e a Ana aqui, confeccionamos salgadinhos, fizemos entrega, limpamos forminha de empada, pincelava de ovo a empada, a esfirra. Depois eu fiquei peritaço, conseguia fazer todos os salgadinhos também. Enfim, o que a senhora pôde fazer para poder ter uma renda complementar, às vezes nem era complementar, era a renda da casa, a senhora fez, e estudando concomitantemente, e graças a Deus não desistiu, foi resiliente, se formou, tem sua profissão e hoje está aí, sendo uma educadora, mas foi fruto de muito trabalho, né? De muito esforço. Eu queria que a senhora falasse, aproveitando o gancho, um pouquinho disso, para animar, eventualmente, mulheres que estejam nessa mesma trajetória, mas para falar como a senhora seguiu esse roteiro com resiliência, como é que foi essa trajetória de vida? A única coisa assim que eu me preocupava na época, né, para além da questão de fazer tudo para não dar motivo para que a rotina dos filhos não ficasse complicada, para que o marido ficasse tranquilo em relação ao estudo, né? Então era mais assim a cobrança mesmo de deixar tudo em ordem, e eu escuto isso hoje, né? Deixar tudo certinho para poder a mulher fazer aquilo que ela gostaria de fazer, né? Então, onerar, por exemplo, né? Onerar o orçamento. Então, fui em busca de colégio na época, né? Que eu tive que ter que fazer ensino médio, então, que não tivesse custo, né? Colégio do Estado, né? E consegui um de manhã no mesmo horário que vocês estudavam, então, quer dizer, eu chegava em casa junto para poder dar o almoço e continuar as tarefas do dia, né, e acordar cedo para poder estudar. E também a questão depois, que foi a mesma, né, da faculdade, de não onerar também o orçamento familiar para não ter motivo, o impedimento da parte do meu esposo, né, de falar, não vai dar, a gente não tem condições de ter mais esse gasto, né, no nosso orçamento.
Então, consegui também escola da família, né? E eu estudava e final de semana fazia a escola da família para pagar a faculdade. E no final fui abençoada, né, pela minha mãe para o término desse pagamento dessa faculdade. Então, graças a Deus, o Senhor moveu céus e terras, né, para que não houvesse mesmo onerar ali o orçamento familiar, para que não houvesse nenhuma questão de falar, você vai parar porque a gente não está conseguindo pagar. Isso era uma preocupação latente, assim, diária, né, e o Senhor foi suprindo até o final, né, e aí veio depois o trabalho, mas eu acho assim, puxa vida, hoje, né, com uma outra cabeça, vendo mulheres da mesma condição que eu estava naquela época, né, tentando uma conquista de estudo ou de trabalho, mas que, meu marido não deixa eu sair de casa, meu marido não me deixa tirar carta. Eu entendo, né, eu entendo essa aflição hoje, eu entendo essas mulheres que precisam ter uma vida em casa perfeita para poder ter a sua conquista, né, que fique dizendo que é fora de casa, mas não, essa conquista é para toda a família, né, e isso é que está, no meu ver, que foi mais difícil, assim, para mim, esse entendimento. Eu era muito jovem, hoje eu vejo essa questão, né, reflito sobre isso e consigo conversar com outras mulheres, mas, puxa, não precisava ter sido dessa forma, né, poderia ter sido uma coisa mais fácil, de fácil entendimento, se nós não vivêssemos numa sociedade que nos cobra, assim, jornadas e jornadas e uma perfeição absurda, né, em todas elas. Não sei se é isso que responde. A senhora acha que tem um avanço no que diz respeito a isso, ao tempo da senhora? A gente não está falando nem de tanto tempo atrás, estamos falando de uma trajetória aí de 15, 20 anos atrás, né? Mas a senhora acha que hoje existem ainda Déboras enfrentando essa mesma situação, ou já há uma compreensão maior, já há um entendimento maior por parte dos cônjuges, por parte da rede de proteção ali dessa mulher que teve uma gravidez precoce e que teve que, portanto, adaptar o seu calendário acadêmico para que pudesse ter uma formação? Eu creio que ainda existem muitas Déboras por aí. Eu escuto isso ainda hoje no meu trabalho, né? Mulheres que são auxiliares lá, que fazem uma jornada incansável, moram distantes. Eu tenho, graças a Deus, o privilégio de morar mais perto, mas assim, eu tenho que dar conta de tudo, verbalizado, para poder estar aqui trabalhando e ajudar no orçamento. E também estão buscando uma conquista aí online de estudo, né? Então, eu creio que ainda existem muitas mulheres lutando para conseguir, né, um espaço, né, um lugar onde elas almejarem chegar, ou é estudo, ou é trabalho, né, ou até uma conquista simples, né, como uma academia, ou tirar uma carta. Existem muitas Déboras. É claro que eu estou falando da minha geração, né? Eu creio que as meninas jovens hoje têm outra cabeça, eu acho que já tem uma outra conversa, né, com seus cônjuges, mas mesmo assim eu ainda vejo meninas jovens com a mesma dificuldade. Então, eu creio que ainda é uma conquista ter um caminho aí ainda muito grande para falar, tá tranquilo, eu saio de casa e vou trabalhar numa boa. Eu vi pessoas que têm uma condição econômica muito boa e que fazem a proposta para a esposa: eu pago para você ficar em casa, né? Eu pago para você ficar com as crianças e eu ganho mais, mas você fica em casa. Se for um desejo da mulher, eu acho lícito, né? Eu só acho uma violência se não for o desejo dela. Se ela quiser realmente trabalhar, se ela quiser realmente estudar, e ter que se submeter a uma fala dessa por conta, né, de uma dinâmica que o marido acha que vai ser melhor para a família, né?
e até que ponto ter uma pessoa insatisfeita, né, ao seu lado e gerindo ali uma casa, né, vai ser benéfico para esse relacionamento. Então eu fico vendo assim ao meu entorno ainda muitas Déboras, muitas. E essa questão tem tantas camadas, né? É claro que tem esse componente machista, né, de que a mulher é responsável pela casa, né, e por tudo aquilo que gira em torno da manutenção dela, a criação dos filhos, a própria manutenção da casa, mas também esse pensamento de que a vida se resume ao que você consegue comprar com dinheiro, né? Ah, eu pago e você fica em casa, como se a mulher almejasse ou qualquer pessoa almejasse uma profissão somente para ganhar dinheiro. E é muito tacanho isso, muito pequeno, muito triste, né? Isso é algo que a Bíblia realmente aponta de uma forma muito veemente em vários textos, mas o principal deles, né, que o amor ao dinheiro é a raiz, né, de todos os males. Aonde está, né, o seu coração, ali está o seu tesouro. Então é muito triste você ver a base, né, do relacionamento matrimonial e familiar sendo sustentada por algo que não deveria ser. Eu quero que a minha cônjuge seja feliz, e não é uma questão de sustento, né? Não é uma questão só de realmente ter recurso financeiro, mas é uma questão de realização pessoal, né? Gente, cada história de sofrimento dessas mulheres aqui é muito caro para mim, viu? Porque são as mulheres da minha vida, então eu fico bravo de ouvir algumas coisas aqui, mas eu vou puxar um assunto aqui agora, e eu não combinei com elas nenhuma das perguntas, aliás, eu tomei muita bronca por conta disso antes de começar a gravação, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão de assédio, né? E aí eu vou puxar a Carmen aqui para isso. Você hoje trabalha num ambiente predominantemente feminino, mas você teve uma trajetória profissional em outros espaços, em outros ambientes, e eu queria saber se em algum momento você sofreu ali alguma opressão, algum assédio moral, inclusive de pessoas que eventualmente estivessem exercendo um papel de liderança sobre você ali, e aí é óbvio, né, pelo fato de você ser mulher linda, maravilhosa, essa coisa, esse espetáculo que você é. Vamos lá, a resposta. Eu trabalhei numa empresa quando eu era bem jovem, né? Trabalhei por 12 anos numa metalúrgica, que daí era o contrário do meu contexto hoje, os colaboradores eram predominantemente homens e machos, né? Então, era uma proporção pequena de mulheres, trabalhava numa empresa que era 300 homens e 30 mulheres, e nós éramos assediadas, sim, e com a proposta de que, dependendo do envolvimento que você tivesse com o cargo que o chefe ocupasse, você teria chances de promoção ou não. Mas eu agradeço a Deus pela educação que eu tive, né? Então, eu tinha os meus valores, e isso sempre foi uma questão para mim, assim, uma razão forte mesmo para eu buscar aquilo que eu desejasse, né, que eu desejava na época, mas nunca abrindo mão dos valores. Então, eu não sei qual que é a realidade hoje, acredito que não tenha mudado muito, só que hoje as mulheres têm o famoso lugar de fala, né, e se expõem, mas na época a gente tinha muito medo de tudo, tinham as que se sujeitavam por conta de medo de perder emprego e tal, mas eu, em algumas situações que eu me via, sempre tinha aquela vozinha, né, que, principalmente a do meu pai, que sempre nos orientou, dizendo até onde nós teríamos que ser humildes e nos sujeitar, e até onde você deveria dar o seu grito de liberdade. Então, eu, apesar de ter sido criada por uma educação tradicional, eu venho de uma geração de mulheres muito fortes e batalhadoras e guerreiras. Então,
graças a Deus, assim, a gente não tem histórico de ter que se submeter para conquistar alguma coisa. E eu trabalhei 12 anos nessa empresa, depois entendi que era o tempo de sair, e aí eu estava me lembrando aqui, enquanto estava ouvindo as conversas, uma fala que eu ouvi algumas vezes de pessoas da família, não do meu pai, que sempre foi um grande incentivador, apesar de todas as diferenças de ideias, de geração e tudo, ele sempre deixou muito claro até onde a gente deveria ir, se submeter, né? E ele me incentivava bastante. Você quer o quê? Quer se casar e cuidar de filhos ou quer estudar, sair fora? Porque na época ou era uma coisa ou era outra. E eu optei, claro, por estudar e sair da minha cidade. E eu ouvi, às vezes, de amigos e da família, falava, coitadinha, tão pequenininha, né, por conta da minha estatura física, e não vai dar em nada, essa aí é frágil. E graças a Deus mesmo, hoje eu vejo que talvez não tenha chegado lá no lugar dos meus melhores sonhos, mas eu sou muito feliz com o que Deus me fez, com o que eu conquistei até agora. E não precisei me submeter às cantadas famosas, né? E isso não era muito comum na minha época, não. Tinha muita gente que se sujeitava mesmo. Eu não sei se eu tenho estrutura emocional para continuar essa pergunta, mas vamos lá, vai. Alguém. Eu agora não vou nem direcionar. Alguém tem algum relato a esse respeito? Eu acho que na minha área não é um outro tipo de assédio. Eu, como mulher, eu tenho que me impor quase que diariamente ao me reportar a homens. Eu sempre sou questionada se você sabe mesmo o que você está falando, isso está certo, então eu tenho que me impor. Eu sou especialista na minha área, eu sei o que eu estou falando e você vai fazer do jeito que eu estou falando. E, às Mas vezes aí você está falando, inclusive, numa relação hierárquica de pessoas que você está debaixo do seu comando, que estão questionando a sua orientação por conta do gênero. Exato, a gente tem uma troca entre áreas, e aí eu tenho que me reportar a outra área, que normalmente é um homem, e aí ele me questiona, mas você tem certeza disso? Então eu tenho que me impor. Sim, eu sei o que eu estou falando, eu sou especialista na minha área, e é assim, é esse caminho que a gente vai seguir. Então, é um assédio, e assim, graças a Deus tem diminuído, mas é uma realidade na minha área. E você tem a plena convicção e certeza que não é uma questão de tecnicidade, é realmente uma violência de gênero. Se fosse um homem no seu lugar propondo alguma coisa, você não seria questionada. Não seria. A gente trabalha muito nessa área, a gente divide entre on e off, né? O on é as plataformas digitais e o off, televisão, jornal e rádio. Essa mídia antiga. Mídia antiga. E aí, quando eu tenho que lidar com a parte off, são pessoas mais velhas. Então, normalmente é ali que tem o ruído, assim. Como que eu vou aceitar uma ordem de uma mulher mais nova do que eu? Ela não sabe o que ela está falando. E aí, aí que eu tenho que me impor. Eu sei o que eu estou falando. E a gente vai seguir esse caminho. Uau! Dona Débora, tem algum caso, e aqui eu não estou falando só de assédio do ponto de vista sexual, mas assédio moral, por exemplo, esse assédio, nem sei, intelectual nesse caso, né? Que a Ana acabou de colocar? Não consegue identificar nada? Assim, no trabalho, não tenho assim uma questão, não sei essa questão realmente física, né? Tem a tecnologia, né, que foi uma conquista, eu acho, na pandemia, e que realmente houve aí uma dúvida, né, de que nós que estávamos na educação há mais tempo, né, que tínhamos mais idade, se nós conseguiríamos acompanhar a tecnologia. Isso foi
verbalizado, né? Ah, elas não vão conseguir, porque não estão acostumadas, só com o papel, né? E aí, graças a Deus, né, não só eu, mas tinha outras professoras, outras pedagogas da mesma condição, e conseguimos aí, com a ajuda dos filhos, né, eu tive muita ajuda de vocês, consegui vencer essa etapa. Eu acho que é a única coisa que eu me lembro, assim, no momento de dúvida, assim, da questão de capacidade, né, que foi a tecnologia, mas consegui. Então, foi uma vitória muito grande. O bom da mãe, né, Ana, que ela já deixa a parada mais abrangente, já traz questão racial, já traz uma questão do etarismo também, a parada já que é para tratar das causas minoritárias ou dos que são minoritarizados, né, ela já dá no meio. Eu tô com medo de estender essa pergunta para a avó, porque a avó, ela vive quase 100% da sua trajetória no ambiente de igreja, né? E aí falar de assédio nesse lugar de pessoas perfeitas, talvez, né, seja algo que vai atingir muita gente aqui, mas tudo bem. Tem a senhora tem algum relato nesse sentido, vó? Bom, eu poderia fazer longos relatos, porque eu tenho um histórico de abuso, no caso, não só abuso e até chegar ao ponto máximo de não só abuso, mas estupro, mas eu venho com assédio desde a infância. Por quê? Eu passei por vários lares adotivos, onde, na verdade, nós éramos adotadas naquela época, não como filhas, realmente, eram adotadas para ser funcionárias do lar. As pessoas queriam alguém que trabalhasse, alguém que cuidasse de uma criança pequena, enfim. E por várias vezes, não uma ou duas, isso me levou a situações de assédio. Então, várias experiências nesse sentido, enquanto, na verdade, infância ainda. E depois, na parte jovem, adolescente, por isso que eu estou dizendo que tem um longo histórico de abuso. E nem sempre tinha condição de ter essa reação, graças a Deus que a Carmen teve. Por quê? Porque eu estava sob o domínio dessas pessoas, com a autorização da minha mãe. Eu não tinha muito como reagir. Eu só podia fugir, e várias vezes eu fugi daquelas casas. E isso me trazia um transtorno maior, porque eu tinha que ser doada novamente, e eu estava sendo doada porque eu era rebelde. Ninguém acreditava que nos anos 50, por aí, um pouco antes até, na verdade, que alguém abusaria de uma criança. As mulheres ficavam caladas com o abuso durante muito tempo. Ainda hoje algumas se calam, mas era muito mais sério no passado. Então, eu sofri uma série de sequências de abuso, que seria difícil relatar. Depois, passando pelo circo, quando eu decidi que estava um pouco melhor, seria bom sair da minha casa, porque tem todo um histórico difícil de contar assim em pouco tempo, porque minha mãe se entregou depois que meu pai faleceu ao caminho da prostituição, então era uma dificuldade de vivermos juntas, e acabei indo embora para o circo. No circo tive a mesma situação, que era o genro do dono do circo, e eu não podia sair daquela situação. Eu fugia, me esquivava, tentava ficar longe dele o maior tempo possível, mas ainda assim existia assédio. Então, foram várias situações na minha vida, passando por esses assédios, e em uma outra oportunidade, talvez, porque nós não temos muito tempo, se houver como relatar, também por estupro, que marcou muito a minha vida. Mas o que eu quero aqui é deixar uma mensagem realmente que isso tudo aconteceu antes de eu conhecer Jesus.
que embora, como o Daniel disse, eu vivi a maior parte da minha vida em um ambiente cristão, mas isso foi da minha infância, dos 10 anos e meio, mais ou menos, até os 17, 18 anos. Eu encontrei Jesus quando eu tinha 19 anos de idade. Então, eu tive um longo período para viver essas situações muito difíceis, mas eu quero glorificar a Jesus, que depois que eu o encontrei, ele restaurou inteiramente a minha vida. Não guardo marcas, não guardo amargura, não guardo nada desse passado. Posso falar dele com a maior liberdade, porque Jesus levou na cruz. Jesus limpou meu coração. Eu perdoei todas essas pessoas. Eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Não vou entrar em detalhes, porque seria muito longo, mas, assim, sou grata a Deus que me protegeu em todo o tempo e me guardou em todo o tempo, apesar de ter passado até mesmo por estupro. Eu tenho certeza hoje que até mesmo naquela situação que foi muito difícil, Jesus estava comigo. Então, eu sou muito grata a Deus por cuidar de mim, porque a palavra de Deus diz que se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. O Senhor vai sempre cuidar de mim. Isso é uma realidade na minha vida. Essa palavra está no Salmo 27, versículo 10. E eu quero deixar essa mensagem do amor de Deus, do amor que restaura, do amor que cura, do amor que sara todas as feridas. Esse é o mais importante. Passamos por situações difíceis na nossa vida. Vivenciamos como mulher muitas dificuldades com relação a oportunidades de trabalho, com relação a abuso, mas em tudo o Senhor nos restaura e faz tudo novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para a glória de Jesus. Senão eu vou tomar todo o tempo do podcast aqui e ninguém fala mais nada. Não, a senhora já está convocada. Eu vou fazer um episódio somente com a senhora para que essas histórias sejam contadas em detalhes aqui, porque eu tenho certeza que vai alcançar a vida de muitas pessoas que passaram por essas situações e edificar. E eu tenho certeza que até esse breve relato aqui, nesse momento, alcançou a vida de pessoas que passaram por essas situações. E ao ver a senhora dando esse relato, trazendo esse testemunho com essa leveza, realmente curada, isso só é possível você tratar uma questão, esse tema, da forma que a senhora tratou agora, se você verdadeiramente estiver curado, porque senão isso traz dor, traz mágoa. Eu, por exemplo, já estou cheio de raiva. Se me der o nome desse cara aí, eu vou atrás dele, né? Da Carmen também. Mas passa, gente, até o final da entrevista vai passar. Mas eu glorifico a Deus pela sua vida. E só para contextualizar um pouquinho a parte da infância que a senhora trouxe aqui, gente, era muito comum, né, na época da infância da minha avó, famílias que passavam por dificuldade financeira, sobretudo nos rincões do Brasil, as famílias, os pais, né, ou só a mãe, quando se tornava uma viúva, doar os filhos para adoção, sem passar por nenhum tipo de procedimento legal, não, simplesmente entregava essas crianças, normalmente, primeiro para a rede de proteção imediata, algum tio, tia, parentes, portanto, mas quando não havia essa possibilidade, alguém da cidade, da vizinhança, acabava assumindo essas crianças, só que era uma pseudo-adoção, porque normalmente essas crianças eram submetidas ao trabalho forçado nesses lares. Essas crianças se transformavam ali nos empregados domésticos, essas crianças ficavam, como a minha avó relatou, à mercê de abuso sexual. Então, é um passado muito triste que acontecia numa escala gigantesca. Hoje, infelizmente, ainda acontece numa escala muito menor e hoje nós temos, graças a Deus, mecanismos de proteção, como o ECA, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, que
está estabelecido já há alguns anos no Brasil, que faz com que as crianças que estejam nessa situação de vulnerabilidade não fiquem à mercê de todas essas violências. Então, gente, eu quero agradecer demais assim, vocês terem participado desse bate-papo aqui. Eu prometi que ia ser rápido, mas a gente podia ficar com certeza mais 1 hora aqui conversando sobre, mas eu penso que foi muito rico esse papo aqui. Eu agradeço por vocês terem se colocado em exposição situações que são delicadas da vida de vocês, mas eu tenho certeza que isso alcançou e edificou a vida de mulheres que estão nos vendo nesse momento, mas também de homens, porque muitas vezes nós também agimos de uma forma completamente errada, equivocada, por conta da cultura machista que está incrustada na nossa sociedade. Então, que, em nome de Jesus, nós, homens, possamos também nos posicionar, olharmos para o nosso comportamento, olharmos para Jesus, para a palavra de Deus. Jesus foi alguém que tratou as mulheres com muito respeito, com muita dignidade, a ponto de mulheres terem sido as mantenedoras, aquelas que sustentaram o seu ministério. Então, como tudo na vida do cristão, também no nosso relacionamento, no trato com as mulheres, que nós possamos perguntar o que Jesus faria nessa situação. Eu tenho absoluta certeza que se nós submetermos a nossa conduta a esse crivo, não vai ter mulher mais vítima de assédio, de violência de nenhuma natureza, trataremos as mulheres de uma forma igual em todas as relações, na relação profissional, na relação conjugal, e que bom que a gente pôde fazer essa reflexão nesse dia. Mulheres da minha vida, muito obrigado por terem topado participar desse momento. Vocês façam uma despedida para quem está nos assistindo. Acho que a palavra que fica somos resistência, fé em Deus, assim, por mais que a gente passe aí diariamente por provações, eu tenho muita fé em Deus e sei que Ele me coloca em grandes lugares. Então, seguimos e na palavra vai dar tudo certo. Eu deixo para vocês uma palavra de muita luta, né? Mas assim, de perseverança, na verdade, que vocês conquistem, nós temos capacidade, seguramos na mão de um Deus que é poderoso e pode todas as coisas, conquistem os seus sonhos, né? Sonhem muito, né? Eu sei que só tem, assim, um crescimento pessoal e acaba que todos crescem juntos, né? Então, não desistam dos sonhos de vocês, mulheres virtuosas e maravilhosas, né? Caminhem com fé, em oração, que eu sei que o Senhor vai derramar sobre vocês aquilo que vocês têm pedido. E eu sou prova viva de que o Senhor pode prover toda a sua caminhada, tá bom? Um beijo enorme, foi um prazer, viu? Deus abençoe. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco, espero que vocês tenham sido abençoadas e continuem a ser abençoados através desse vídeo. Se inscrevam no canal, estejam conosco e, como nós prometemos, teremos mais oportunidade de estarmos juntos e eu quero só deixar realmente mais uma gratidão a Deus por este tempo, e gratidão a Deus por ter esse dia internacional para sermos lembradas, embora que isso não é tudo, como já foi falado, mas é muito bom, e que realmente vocês fiquem com a certeza que Jesus, o nosso Salvador, transforma todo o sofrimento em bênção. Portanto, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Carminha.
Eu queria só relatar o que eu tenho vivido nos últimos tempos no meu trabalho, que mostra um pouco dessas conquistas, né? Eu tenho visto nos 2 últimos anos, principalmente, uma participação muito especial dos pais na educação dos filhos. Como eu trabalho com isso há muitos anos, esse é o meu foco. Então, há esperança, né? Os homens estão se envolvendo. Este ano passado, nós tivemos muitos pais colaborando com essa fase de acolhimento das crianças, essa adaptação ao novo espaço, enquanto as mulheres trabalham. Então, a gente já consegue ver, e espero que isso seja um movimento constante e que evolua, mas que a mulher também não deixe de saber exatamente o lugar dela, né? Ela nasceu com propósito, Deus desejou que a mulher fosse mulher e Deus sonhou sonhos bons para as mulheres, né? E isso inclui maridos bons e companheiros que apoiem. Então, eu fico feliz também porque eu vejo esse movimento. Então, que Deus abençoe a todos e vamos seguir. É a nossa luta. Hoje, diferentemente do que eu faço, que é deixar a tela em mim aqui no fechamento do programa, eu vou deixar todo mundo na tela. Quero te agradecer por ter ficado até aqui nos assistindo, esse episódio dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Eu estou aqui com mulheres incríveis que eu amo, que eu admiro e que toparam, gente, participar desse programa. Eu tive a ideia de uma hora para outra e elas, de forma muito generosa, realmente acabaram aceitando o convite de participar desse momento. Eu espero que esse papo tenha te edificado, que esse papo tenha trazido conhecimento para você e que tenha te inspirado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, discernimento nessa luta por justiça, por igualdade. Mulheres não podem sofrer violência de nenhuma natureza por serem mulheres. Mulheres não podem ser estupradas e, portanto, fazer, né, submeter a um sexo violento, sem consentimento. Mulheres não podem ser remuneradas de forma diferente, exercendo a mesma função e tendo a mesma jornada de trabalho. Não podem deixar de ser contratadas porque são mães ou porque estão projetando ser mãe e tantas outras coisas que nós abordamos aqui nesse programa. Que bom que nós terminamos com essa fala de esperança que a Carmen trouxe, de homens já mais comprometidos com a educação dos filhos e, portanto, com o cuidado da casa também, e que nós possamos, como cristãos, como aqueles que querem ser Jesus na cidade, seguir nesse compromisso. Porque sim, há muito comportamento machista dentro das igrejas também. Nós temos que assumir isso. Sem encarar a verdade, a palavra é muito direta no que diz respeito a isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós não encararmos, a palavra revela a verdade da natureza de Deus, mas ela revela também a verdade da nossa natureza. E nós temos que encarar os nossos desafios, os nossos defeitos, para que verdadeiramente possamos caminhar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Eu tenho certeza que Cristo não se agrada com o tratamento que as mulheres recebem muitas vezes na nossa sociedade. Fica aí o recado, que Deus te abençoe. Mais uma vez eu peço que, se você está gostando desse conteúdo, que você se inscreva no canal e até o próximo Jesus na Cidade. Todo mundo aí dando um tchau para quem está nos acompanhando. Valeu, tchau, tchau.